Salve, 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 meu querido estudante maranhense, professor Marcos Vinícius na área, sou professor de Geografia, sou professor de área humana e hoje eu venho aqui conversar contigo, dar continuidade, na realidade, né, esse nosso diálogo muito bacana sobre a cidadania digital, que é um novo componente curricular da nossa rede, né, e um componente muito importante porque ele traz debates, né, muito atuais sobre a utilização das redes sociais, sobre a utilização da tecnologia e como a tecnologia, de maneira geral, influencia, né, na nossa realidade, uma geração, uma realidade extremamente conectada. E dentro dessa conexão, hoje nós vamos discutir uma aula muito bacana, tá? Hoje nós vamos falar sobre a questão dos jogos, especificamente o quê? Nós vamos falar sobre como os jogos online podem impactar... Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Como os jogos online eles podem impactar dentro da nossa vida social, tá? E os perigos que muitas vezes os jogos online eles trazem, tá certo? Tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista da saúde, e obviamente também trazer perspectivas positivas, tá? Então, nosso objetivo hoje é discutir os riscos dos jogos digitais, dos jogos online. Belezinha? Então é uma temática muito bacana, muito atual, tá certo? Então eu tenho certeza que você vai gostar. Para começo, vamos para uma definição, né? O que seria aí esse risco de maneira geral em relação aos jogos online, tá? De acordo com a pesquisa Game Brasil de 2024, estima que 73%, quase 74%, né? 73,9%, 74% dos brasileiros jogam algum tipo de jogo digital com frequência, sendo principalmente jovens o principal público, né? Ou seja, hoje, principalmente com o aumento da utilização dos aparelhos eletrônicos, dos celulares cada vez mais modernos e, obviamente, conseguindo dinamizar, né, chegando cada vez em mais esferas da sociedade, nós temos o aumento, né, do jogo, né, da utilização principalmente dos jogos online por celulares, tá? Como o número aqui, a pesquisa bem diz, tá? E aí, por que a gente joga? Tá? Nós temos vários fatores que justificam, né, o jogo digital. Primeiro deles, entretenimento, né, diversão, desafio, né, tu tem muitos jogos ali que tu trazem desafios, socialização, né, porque tu tem muitos desses jogos que estão ali inseridos em plataformas digitais, onde você pode dialogar com outras pessoas. Competição também, né? Eu posso citar também aprendizado, tem muitos jogos onde você tem o objetivo ali de aprender, né? Com o jogo. Relaxamento também, né? Aquele chega depois do dia de trabalho, chega da escola, assim, vou jogar ali meia hora ali, videogame ali, vou jogar uma partida ali de FIFA, de PES para dar aquela relaxada, também é um ponto importante, tá? Esse, segundo a pesquisa, são as principais razões, né, para jogar. Tem benefício o jogo? Tem, gente, tá? Claro que tem, tá? Os jogos, eles podem melhorar, por exemplo, a memória, eles podem melhorar a concentração. Tem muitos jogos que estimulam, por exemplo, a criatividade, um exemplo disso é o Minecraft, por exemplo, né? Resiliência, habilidades de comunicação, né? E, obviamente, ajudar na aprendizagem de conteúdos escolares, né? A gente tem jogos aí que vão ser utilizados como ferramentas importantes, tá certo? Como forma de aprendizado, eu vou te citar, por exemplo, além do Minecraft que eu já citei, posso citar o Scratch, por exemplo, né? Que é um aplicativo, é um jogo onde você constrói, por exemplo, né? O seu jogo, então você faz, por exemplo, programação. Tem muitos jogos legais, inclusive hoje, por exemplo, você vê também, né, dentro das redes, jogos, por exemplo, com o intuito de aprender, por exemplo, idiomas, né, dentre outros. Então, existem benefícios importantes, mas não só apenas benefícios, né, nós também temos elementos que a gente precisa estar atento em relação aos jogos online, tá? Quando o jogo ele se torna um problema, tá? Alguns sinais, né, a gente vai perceber quando a linha de razoabilidade começa a ser rompida. A primeira delas é a perda do controle sobre o tempo do jogo, né? Isso aqui a gente vê muito em jovens, por exemplo. Vou jogar aqui rapidinho enquanto espanta, passou o dia todinho jogando videogame, né? Passando a manhã toda, a tarde toda, final de semana todo, às vezes acorda cedo só para jogar videogame, então você já começa a demonstrar ali uma perda no controle sobre o tempo. Outro ponto que chama a atenção, e aí já é um sinal de alerta, né? Quando esse jogo excessivo, ele gera negligência com as suas responsabilidades escolares, né? Então, você deixa de fazer suas atividades, deixa de estudar apenas para jogar, né? Isso já é um sinal de problema. Outro problema muito grande também, que é o isolamento social. Você começa a parar de, por exemplo,
sair, ou, por exemplo, estar brincando, deixar de interagir socialmente, presencialmente com outras pessoas e seus grupos sociais, com o intuito de ficar jogando videogame, né? Então, ou no celular, por exemplo, né? Isso aqui está muito relacionado também à questão do uso excessivo de telas. Então isso também já é um sinal de alerta quando esse comportamento ele começa a se repetir, né? O uso excessivo do jogo já gerando isolamento social. A irritabilidade também quando impedido de jogar, isso a gente vê, por exemplo, muito em criança, né? Quando não se estabelece ali um limite adequado, crianças começam a ficar irritadas ao, por exemplo, não poder jogar. E isso já é um sinal importante, tá? Obviamente, a piora do sono e da saúde física vai culminar nisso, né? A gente vê, por exemplo, muitos jovens que, para ficar jogando, suprimem o sono, ou seja, em vez de estar dormindo, passa a madrugada todinha jogando, né? E, obviamente, que isso vai impactar dentro de um ciclo social e biológico, né? Então, vai ficar mais cansado no outro dia, né? Vai ficar mais irritado. Então, você tem como consequência também, né? Afetando aí o rendimento escolar e o rendimento social, né? Que é um campo importante. E isso, gente, para a OMS, que significa Organização Mundial, vou botar aqui, Mundial da Saúde, isso é um problema, tá? Para a OMS, a falta de controle, o aumento da prioridade do jogo em relação às outras atividades, né, são problemas. E a persistência, apesar desses problemas excessivos, é algo que precisa estar atento, tá? Então a OMS também já chama a atenção, tá, para o uso excessivo do jogo, tá, quando ele começa a se tornar um problema. Quando o jogo, né, nós temos dados importantes, e aí já trazendo dados numéricos, segundo o Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, tá, feito pela USP, aponta que quase 30% dos adolescentes brasileiros apresentam o uso problemático de jogos eletrônicos com prejuízos emocionais e sociais. Isso é um dado alarmante, né? 30% de adolescentes já com problemas excessivos dos jogos que vai impactar negativamente na sociabilidade e também no campo de vista da saúde, tá certo? Então, é algo que a sociedade, que a gente, enquanto sociedade, precisa estar atento. Belezinha? Principais riscos, né, que a gente precisa ali estar de olho em relação aos jogos online. Primeiramente, que a gente já discutiu bastante, mas não custa reforçar, o vício e a dependência, né? Quando isso já começa a afetar o rendimento escolar, traz isolamento social, gera problemas de ansiedade, depressão, tá certo? Em relação a quando você não está jogando, você fica ansioso para querer jogar, né? Então, você já começa a ter ali claros sinais ali depressivos. Problemas familiares e financeiros, né? A gente sabe que muitos desses jogos online eles estão inseridos dentro de uma esfera de consumo. A gente até brinca hoje, né? Antigamente, quando você ia jogar, o que você precisava para evoluir no jogo? Jogar bastante, conseguir as fases. Hoje, o que você precisa para avançar em muitos jogos? Você precisa pagar, né? E chega em alguns jogos, principalmente online, chega a determinado momento do jogo, se você não entra na esfera do consumo, você não consegue evoluir, você não consegue passar, né? E fica muito claro o direcionamento ao consumo. Então, a questão do vício dos jogos também vai estar atrelado ao consumo, à questão financeira. Muita atenção. Tá? Outros riscos, tá, em relação aos jogos online, o cyberbullying, né, que é a prática de perseguição, né, de trollagem, assédio utilizando essas redes sociais. Então a gente percebe, pode ter problemas como ofensas, assédio moral e até sexual, né, em redes de jogos, trollagem, né, que no caso é você tá teoricamente curtindo com uma pessoa, né? A exclusão em ambientes virtuais são elementos importantes, tá? Que estão atrelados ali dentro da esfera do cyberbullying, tá? Outro elemento muito importante, isso aqui principalmente ali para jovens, e precisa estar muito atento enquanto pais, né? Que é a exposição a conteúdos impróprios que muitas dessas plataformas elas acabam trazendo, né? Que é a violência, né? A linguagem ofensiva, temas adultos, né? E a gente chama muita atenção a jogos online, como por exemplo Roblox, né? Que são jogos de plataforma que muitas vezes tem jogos mais educativos, mas também tem jogos, né, onde você tem características como essas e a gente precisa estar atento enquanto sociedade para essa exposição de conteúdos impróprios, principalmente adequado à questão da idade, beleza?
Evoluindo, outros riscos que a gente precisa, enquanto sociedade, estar atento em relação aos jogos online, golpes e fraudes. Isso aqui é um elemento hoje em grande expansão, né? A utilização dessas plataformas para golpes, que é o que a gente chama de pesca, né? O phishing, né? Vai pescar informações pessoais, tá? Pescar informações pessoais e o intuito de ter acesso a essas informações pessoais, né, está atrelado principalmente, tá certo, ao acesso a contas, né, compras não autorizadas, né, que muitas vezes são ali, tem a sua origem, tá certo, muitas vezes nessa interação, nessas plataformas de jogos online. Tá? Outras questões que a gente precisa estar atento, problemas de saúde física, né? Distúrbios, isso aqui é muito importante, a gente está vendo muito em jovens, que é distúrbio do sono, sedentarismo, problemas de visão e postura atrelados ao jogo excessivo, ao uso excessivo também de telas, não tem como dissociar um de outro, né? Então a gente vai perceber problemas relativos a esses elementos, sono, sedentarismo, problemas de visão e postura devido ao uso excessivo, ao vício excessivo de jogo. E, claro, impactos financeiros, né? Gastos excessivos com microtransações, é o que eu falei para você há pouco, né? Hoje, isso de maneira tudo muito proposital, muitos jogos online, eles acabam limitando, de certa forma, a evolução dentro do jogo, se você não entra numa esfera, né, de consumo, né? Ou seja, de comprar determinado item, determinada armadura, enfim, determinado elemento para que o teu personagem, que ele possa evoluir, tá? Então, a gente também tem problemas de gasto excessivo dentro desses jogos, apostas e compras em aplicativos, é um problema sério, né, a nível nacional, e o loot boxes, né, que são ali caixas de recompensas, né, que muitos jogos online eles fazem. Você botar aqui, o que é esse loot box, Marcos? São caixas de recompensas que muitas vezes jogos online, plataformas online estabelecem para prender a atenção do usuário. E muitas vezes essas caixas de recompensa elas também estão condicionadas ao pagar, né? E a questão central é que você não sabe ao comprar essa caixa, esse loot box, o que você teoricamente vai receber. Então você acaba comprando muitas vezes para teoricamente ter acesso a um produto, a uma ferramenta específica, a uma armadura específica, no caso do Minecraft, por exemplo, tá? Então você acaba entrando numa esfera de vício para conseguir ter acesso a determinado produto para que tu possa avançar, tá? E nada disso é aleatório, gente, tá? Tudo isso é pensado, então isso também impacta no aspecto financeiro, tá? Como se proteger, né? Aí um ponto importante, como é que a gente se protege em relação a isso? Primeiramente, é estabelecer limites de tempo, né? Isso aqui é um ponto importante, que muito se relaciona também com o uso excessivo de telas, que a gente já conversou em outra aula também, né? Que um dos grandes problemas é o uso descontrolado. Então, da mesma forma, os jogos online, eles precisam ter um estabelecimento de tempo, de data, de período para jogar, tá certo? E, obviamente, priorizar também outras atividades. O momento do jogo é legal e tal, mas não deixar de fazer outras atividades, principalmente atividades de cunho social, né, para o intuito de ficar jogando, tá? Outro ponto importante, escolha jogos apropriados para a sua idade, né? A gente sabe que tem jogos que têm faixa etária, tem jogos que são mais adequados para crianças, tem jogos que são com temas mais adultos, tá? Então, adequar o jogo à idade é um elemento muito importante. Nunca, isso aqui é um dado central e a gente precisa estar muito atento a isso, principalmente a jogos como que tem interação social, que são plataformas de comunicação. Aí eu cito, por exemplo, o próprio Minecraft, né? A gente tem, por exemplo, o Roblox, a gente tem, por exemplo, também o próprio Free Fire, né, que são jogos ali de plataformas de comunicação online. Nunca compartilhe informações pessoais, gente, tá? Em chats de jogos. Isso aqui é um dos elementos cruciais e como eu falei há pouco para vocês, esse processo de compartilhamento de informações, que a gente chama de phishing, de pescar, ele vai culminar em golpes digitais, compras não autorizadas, tá? Que nem sempre acabam sendo estornadas porque o usuário ele forneceu seus dados pessoais, tá? Então nunca compartilhe informações em chats de jogos, por favor, tá? E
Também muito cuidado, desative compras no aplicativo e estabeleça limite de gasto se você for comprar, tá certo? A gente tem, principalmente alguns jogos, já meio que direcionado, ele pede, por exemplo, alguns sistemas, eles pedem para que tu vincule contas, por exemplo, dentro desse acesso e muitas vezes de maneira, inclusive, proposital, esse acesso à compra, ele é facilitado, né? E até o local onde muitas vezes as caixas de compra aparecem, elas são propositais, que são, obviamente, em áreas onde você tende a ter um clique mais constante, né? Então, por exemplo, fica ali perto dos botões, então aparece ali caixinha de consumo, tu errou um dedinho aqui, puf, foi direcionado para a área de compra, né? E se teu cartão, por exemplo, já está ali vinculado, né? Você pode fazer uma compra rápida mesmo sem querer, tá? Isso a gente percebe, por exemplo, tem muitos casos e reportagens de pais que deixam, por exemplo, seus filhos instalarem aplicativos no seu celular para jogar e quando se espanta na fatura do cartão vê um monte de compra. Por quê? Porque estava tudo interligado, o jovem foi lá, a criança foi lá, clicou, comprou, o cartão já estava vinculado e aí quando foi perceber já tinha virado uma bola de neve. Tem várias reportagens na internet, inclusive sobre isso. Então, atenção, desative compras no aplicativo ou estabeleça limite de gasto e muito cuidado, tá? Como se proteger continuando. Isso aqui é muito importante. Denunciar comportamentos abusivos, tá? É o famoso ban, denunciar mesmo, tá? Principalmente jogadores tóxicos, denuncie, bloqueie, tá certo? Principalmente dessas ferramentas online. Pratique uma comunicação respeitosa e empática nos ambientes virtuais, isso que a gente já discutiu, os princípios éticos e morais, né, dentro das redes sociais. Não é um campo sem regras, então os mesmos valores e preceitos de respeito que você tem dentro do campo presencial, é importante que você tenha também no campo virtual. Tá? Isso daí é um dever, né, de uma utilização consciente das redes sociais, das ferramentas, né, tecnológicas. Tá? E, obviamente, procurar ajuda ao perceber sinais de dependência ou prejuízo à saúde mental, principalmente aqui atrelado à questão do vício, beleza? Então, dentro desse processo, vamos agora responder algumas questões para a gente fechar essa temática com chave de ouro. Tá? Primeira questão é o seguinte: o que caracteriza a dependência de jogos online? Letra A, jogar apenas para se divertir. Letra B, não conseguir controlar o tempo de jogo mesmo com consequências negativas. Letra C, jogar em grupo. Ou letra D, jogar diferentes tipos de jogos. A gente sabe que a dependência, ela é principalmente a característica de ausência de controle, né? A dependência nada mais é do que a ausência de controle sobre um fato. Então, fica muito claro aqui, gente, que o nosso gabarito de cara é a letra B, né? É não conseguir controlar o tempo de jogo mesmo com consequências negativas, né? A pessoa querer jogar o tempo todo mesmo, negligenciando, por exemplo, atividades de trabalho, negligenciando trabalho, por exemplo, né? Negligenciando a vida social, né? Negligenciando a saúde, tudo em nome do jogo. Então, isso claramente demonstra, né, uma dependência desses jogos online. Então, nosso gabarito aqui é a letra B. Vamos lá, vamos responder mais uma para a gente fechar. Qual é a melhor maneira de lidar com comportamentos tóxicos em jogos online? Letra A, ignorar as regras do jogo. Letra B, participar das ofensas. Letra C, denunciar e bloquear o jogador tóxico. Ou letra D, compartilhar informações pessoais com o agressor. Gente, quando nós falamos de comportamentos tóxicos, são comportamentos que não respeitam os princípios éticos, né? Botar aqui, ó, não respeito, né, aos princípios principalmente éticos e morais, né? E obviamente ignorar as regras do jogo não é um comportamento ético e moral, pelo contrário, né? Então é importante que a gente respeite. Participar de ofensas, é claro que não, né, gente? Isso aqui é uma forma de, inclusive, de aumentar essa toxicidade desse jogo, tá certo? Dessas pessoas. Letra C, denunciar e bloquear. Com certeza, né, gente? A solução, melhor forma de lidar com comportamentos tóxicos em jogos online é denunciar, né, aos fabricantes da plataforma, fazer a denúncia formal, que é o famosíssimo, né, dar o chamado ban, né? E é muito importante que se faça esse processo, principalmente para evitar problemas ali de abusos, né, psicológicos, abusos morais, sexuais também, tá? E, obviamente, tá, compartilhar
os dados de informações pessoais com o agressor, isso aqui na realidade é um dos grandes problemas que a gente percebe dentro dos jogos online, que vão influenciar diretamente ali, né, na questão do aumento de crimes cibernéticos, beleza? Então, o nosso gabarito aí, letra C. Então, meu querido estudante, bacana, né? Mais um diálogo legal sobre cidadania digital, falando sobre os jogos online, jogos que têm pontos positivos, mas também tem pontos negativos e a gente precisa estar atento, beleza? Então, é isso. Te espero para as próximas aulas, para mais diálogo, para mais debate, para mais coisa boa sobre cidadania e tecnologia. É isso aí, um forte abraço. Valeu!